Olá, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui um pouco mais cedo hoje, neste domingo, para apresentar algumas respostas enviadas para a nossa Escola Bíblica Dominical através de vídeos que os nossos irmãos têm enviado participando da Escola Bíblica Dominical. Então nós criamos essa programação para adiantar já algumas respostas das perguntas feitas na nossa última Escola Bíblica Dominical para este dia e que elas versam sobre o tema de salvação, a doutrina bíblica de salvação. E nós vamos apresentar aqui alguns vídeos preparados por irmãos nossos, jovens, obreiros e adultos, senhores ou senhoras, jovens, obreiros ou senhoras. E também queremos dizer para os irmãos que nós não estamos abrindo mais esses vídeos, porque senão o número fica muito grande e o nosso espaço é muito pequeno para nós apresentarmos todos eles. E nós vamos hoje aqui começar já pela nossa primeira pergunta, onde nós iremos apresentar algumas respostas aos nossos irmãos. A primeira pergunta, ela é praticamente válida para as outras perguntas. É uma pergunta só, desdobrada em 3 respostas. Então a pergunta, que é única, ela diz o seguinte: primeiramente, o tema da nossa pergunta é: o tempo é de decisão. Então a nossa pergunta será baseada neste tema: o tempo é de decisão. E a pergunta é a seguinte: lendo os textos abaixo, responda. Então quais são os textos? Mateus capítulo 22, verso 14, depois 2 Pedro capítulo 2, verso 20, Hebreus capítulo 10, verso 38, Gálatas, capítulo 5, verso 4, Filipenses, capítulo 3, verso 13, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e capítulo 4, verso 16 e, por fim, Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Então, a primeira pergunta desse tema, dessa tarefa é a seguinte. Letra A. O crente pode se desviar do caminho e perder a salvação? Então, essa pergunta, nós vamos ter para responder essa pergunta a participação, primeiramente, de uma irmã nossa, a irmã Marilza. A irmã Marilza é do grupo de deficientes auditivos da Igreja de Santa Maria de Jetibá, no interior do estado do Espírito Santo. Ela vai dar uma resposta e ela aproveitou e já deu alguma coisa relacionada à pergunta 1, letra B, e pergunta 1, letra C. Mas nós vamos, então, pacientemente ouvir aqui a nossa irmã Marilza, ou melhor, participar aqui da resposta dada pela nossa irmã Marilza, que ela vai falar usando a língua de sinais, língua brasileira de sinais, e uma irmã estará interpretando a irmã Marilza. Logo em seguida, iremos lá para o estado do Ceará, onde ali a irmã Aline é do grupo de jovens da igreja de Araturi, em Caucaia, no Ceará. Ela também dará outra resposta relacionada à nossa pergunta 1, letra A. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Estamos com as respostas da Escola Bíblica Dominical dessa semana. A resposta da número 1, letra A, é sim. Nós, como servos do Senhor, quando nos desviamos do caminho, nós perdemos a nossa salvação. O texto da palavra de Deus que nos mostra está em Mateus 22, 14, e diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? A resposta da letra B. O Senhor Deus não pode mudar por nós, jamais. Quem deve mudar somos nós. Nós que devemos mudar nosso coração e voltar para o Senhor, nossa vida. Amém? A resposta da letra C. Nós somos livres, temos livre-arbítrio de querer escolher o caminho da salvação, do céu, ou escolher o caminho para o mundo longe de Deus. Amém? A paz do Senhor. O crente pode se desviar do caminho e perder a salvação? Sim. Segundo o texto de 2 Pedro 2,20, que diz assim: Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo,
pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, quando o homem escapa das corrupções do mundo pelo conhecimento do amor de Jesus, ele passa a trilhar o caminho da salvação, caminho esse que requer de nós nos abster da vida de pecado e razão humana para servir a Cristo e permitir o seu governo em nossas vidas. Mas quando se torna difícil ao homem deixar Deus guiar, ele retorna para a vida de pecado e se deixa vencer por eles, se desviando assim do caminho e perdendo a salvação que um dia lhe pertenceu. Muito bem, irmã Marilza, pergunta 1, letra A, muito bem respondida, que é relacionada à questão de quando nós, como servo do Senhor, se nos desviarmos do caminho, então estamos sujeitos a perder a salvação. Naturalmente, a letra B, apenas uma observação aí, né? Na letra B, na 1, letra B, que a irmã já adiantou agora para nós a sua resposta, né? E quem deve mudar somos nós, mudar o nosso coração e voltarmos para o Senhor. Naturalmente, é um aspecto da pergunta, da forma como a irmã entendeu a pergunta, né? Falando da nossa necessidade de mudança. Mas da parte de Deus, Deus não muda. Mas nós, humanamente, nós mudamos quando se trata de mudar para outro rumo, né? Para outra direção. Mas a irmã colocou dentro de um aspecto, né? Que ela entendeu, uma observação que nós estamos fazendo da resposta que a irmã Marilza deu, da pergunta 1, letra B, que ela já até adiantou essa pergunta e adiantou também a letra C, porque ela quis transmitir uma resposta bem completa. Muito obrigado à irmã Marilza pela sua participação, né? E a irmã também que interpretou a língua brasileira de sinais. Também a Aline colocou muito bem aqui a questão da direção segura, que é a questão de trilhar o caminho da salvação, mas se houver uma recusa, se houver um desvio, então o homem começa a trilhar o caminho inverso, ou seja, quando ele quando Deus deixa de guiar a sua vida e ele retorna à vida do pecado e se deixa vencer pelo pecado, então são duas caminhadas. Aquela que o homem faz quando ele aceita o Senhor, mas se ele se desviar, ele então empreende uma caminhada totalmente em direção oposta. Muito bem colocado pela nossa irmã Aline, lá do grupo de jovens de Araturi, em Caucaia, no Ceará. Muito bem, vamos agora então à nossa segunda pergunta, que é a letra B. Ou seja, a pergunta 1, letra B. Agora, na letra B, a exigência é a seguinte: como você explica o texto abaixo, ou seja, Romanos capítulo 11, verso 29. Então, essa nossa letra B, nós vamos respondê-la primeiro, depois a letra C. Então, quem vai dar essa explicação relacionada ao que está escrito em Romanos capítulo 11, verso 29, nós vamos ter aqui a primeira participação dessa pergunta, que vem de lá da África, em Moçambique. O nosso irmão ali é o irmão Gui Teixeira. O Gui, ele é um obreiro da nossa igreja na capital de Moçambique, em Maputo. E, portanto, ele vai dar uma primeira resposta e logo em seguida nós iremos lá para o México, na América Central. E lá no México, a irmã Shanique Gutierrez, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja ali em Puebla, no México. Ela vai também dar uma resposta a esta letra B, nossa pergunta número 1, letra D. As mudanças de posição, quem a faz é o homem. Quando o homem começa a ambicionar posições tipo a fama, o dinheiro, ao ponto de cair na quarta medida, pela sua razão, ele entra na infidelidade. A palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, nos adverte dizendo: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Deus não muda. A palavra em Romanos capítulo 11, versículo 29, nos fala: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios,
Dios nos da un regalo para siempre. El hombre cambia, Dios no. Y eso lo confirmamos con el texto de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Irmão Gui, na verdade, esta afirmação é segura, porque as mudanças de posição, quem faz é o homem. Deus não muda. Foi a sua colocação muito bem feita. E o homem, quando faz as suas mudanças, ele faz exatamente em função disso que o irmão disse. Ou seja, quando ele ambiciona posições do tipo fama, dinheiro, e cai, portanto, na quarta medida. Ele sai da quinta medida e cai na quarta medida, pela sua razão, e ele entra num estado de infidelidade. Isso é que é a causa aí, exatamente, daquilo que é a capacidade do homem de mudar as coisas. Uma hora ele está com uma direção, outra hora ele toma outra direção, mas Deus não. Deus não muda. Deus permanece na mesma posição, Deus permanece no mesmo propósito de salvar. Muito bem colocado aí pelo nosso irmão para explicar as palavras de Romanos capítulo 11, verso 29, né? Quando diz no texto, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Muito bem colocado pelo irmão. A citação de 2 Tessalonicenses também 2, verso 2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Muito bem colocado essa resposta. E a irmã Shanique Gutierrez, também lá de Puebla, a irmã nos coloca muito bem ali que Deus nos deu um presente, um dom, né? Para sempre. E o homem muda, mas Deus não. Aquilo que Deus deu está dado, ele não muda isso. O homem recebe e dali a pouco troca por qualquer outra coisa. Então ele muda, mas Deus não muda. Muito bem colocado ali pela nossa irmã, citando até o livro de Números, capítulo 23, verso 19. E Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem, no sentido humano, né? Para que se arrependa. Muito bem colocado pela nossa irmã. Agora, nós temos ainda, para essa pergunta, a 1, letra B, uma pequena resposta que eu gostaria ainda de ser apresentado para os irmãos, que é lá do Paraná, que é a nossa irmã Célia, do grupo de senhoras da igreja de Londrina. A irmã vai dar ainda uma pequena resposta e logo em seguida nós passaremos para a pergunta seguinte. Nós vamos falar sobre a primeira pergunta do item B, que nos fala como você explica o texto de Romanos 11, 29, que nos diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Por muitas vezes, o homem ele se afasta da presença de Deus, ou seja, ele é quem muda a sua posição, negando o projeto de Deus para a sua vida. Mas o Senhor, com a sua grande misericórdia, não muda a sua palavra. Amém? Muito bem, irmã Célia. Realmente, o homem, quando se afasta da presença de Deus, então ele muda a direção, né? É ele quem muda a sua posição. E quando ele faz isso, ele nega o projeto de Deus, né? Ele nega o projeto de Deus para a sua vida. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, a sua grande misericórdia, o Senhor não muda a sua palavra. Muito bem colocado pela nossa irmã. Vamos agora, então, à letra C, que é a terceira parte da nossa pergunta, né? E a nossa pergunta, a letra C, diz o seguinte: você sabe o que é livre-arbítrio? Muito bem. Para informar o que é livre-arbítrio, nós vamos contar com a participação agora da irmã Verônica. Irmã Verônica, lá da Bahia. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja ali em Eunápolis, num dos bairros ali de Eunápolis. Ela vai dar uma primeira resposta. E em seguida vamos para o Rio de Janeiro, onde lá a nossa irmã Ana da Silva Cunha. Nós citamos o nome dessa irmã porque se trata de uma irmã que faz parte do grupo de anciãos da igreja ali de Volta Redonda, chama-se Pinheiral, em Volta Redonda. E a irmã enviou um vídeo, né? Ela tem 89 anos. Interessante que o esposo dela também, o nosso irmão Victor dos Santos, 94 anos, também enviou o vídeo. Mas em razão de algum problema técnico no vídeo, nós então estamos divulgando a resposta da irmã Ana. Ela vai falar
respondendo essa última pergunta. Vamos ouvir então as nossas irmãs, irmã Verônica e irmã Ana. Você sabe o que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de escolha em função da própria vontade. E o amor de Deus é tão grande que Ele não impõe a sua vontade sobre as nossas vidas, nos deixando escolher se queremos segui-lo. Ele quer ser escolhido, mas esse momento é tão importante na vida do homem que ele não interfere. Mas como o Pai zeloso nos mostra que temos dois caminhos, o do pecado e o da salvação. E quando o homem tem uma experiência com Deus, ele exerce o seu livre-arbítrio com sabedoria, escolhendo o melhor caminho, que é o caminho da salvação. Como diz em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, que cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, e o livre-arbítrio é uma opção, é a nossa escolha de servir a Deus, amá-lo e sobre todas as coisas. E nós temos, em primeiro lugar, temos que obedecer, porque a obediência não é sacrifício, porque quando você obedece ao Senhor, vem as bênçãos. Por que o livre-arbítrio? Você tem a opção de servir a Deus e ser feliz, ou servir, a se servir, fazer a vontade a sua vontade, sem se preocupar de viver na dependência do Senhor, crer nele sobre todas as coisas e as consequências, porque servir a Deus é maravilhoso, não há sacrifício. Servir a Deus, obedecer, parte da obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quem serve ao Senhor de coração, porque o ama, entendendo que nós servimos por amor e não porque está preteando alguma coisa, é amor, é entrega. Porque servir amor, servir ao Senhor com amor é entrega total. Esse é o nosso livre-arbítrio. Ou servir a Deus de todo o coração, ou servir a si mesmo, a sua vontade, a sua carne, ao mundo. Irmã Verônica, é isso mesmo. O livre-arbítrio é o poder de escolha em função da vontade própria. Muito bem definido pela irmã. E que Deus não impõe a vontade dele sobre as nossas vidas. Ao contrário, ele nos deixa escolher se nós queremos segui-lo ou não. Então isso é exatamente a definição, a descrição do que é livre-arbítrio. E o que é interessante também é que ele, o nosso Deus, como Pai zeloso, ele nos mostra que nós temos dois caminhos, o caminho do pecado e o caminho da salvação, e nos deixa livres para escolher. E o que é notável nesta resposta da irmã, que deixa aqui subentendido, é que o livre-arbítrio é exatamente algo que nós não fizemos uma só vez, quando optamos por aceitar a Jesus como nosso Salvador, mas continuamos fazendo na caminhada. Todas as vezes que alguma coisa tentar impedir a nossa permanência na presença do Senhor, a nossa confissão a Jesus, nós somos levados a mais uma vez reiterar o nosso livre-arbítrio e dizer, não, eu quero Jesus, eu quero continuar com Jesus. Isso é livre-arbítrio. E também a colocação muito bem feita pela nossa irmã Ana da Silva Cunha, 89 anos. Irmãos, não há limites de idade para participar da Escola Bíblica Dominical. A lucidez da irmã, a maneira como ela explicou tão claramente aqui a respeito do livre-arbítrio, que é uma opção. E essa opção, ela é a nossa escolha para servir a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Que expressão muito boa. Também a colocação feita pela irmã, muito notável, é que a questão de obediência não é sacrifício, não é uma penitência, não é um sacrifício, não é alguma coisa pesada para nós. Obediência é algo leve. Por quê? Porque servir a Deus é maravilhoso. Obedecer é melhor do que sacrificar, na expressão da irmã. E quem serve a Deus de coração, Deus ama essa pessoa. Muito bem colocado pela nossa irmã. Este é o nosso livre-arbítrio, ou seja, servir a Deus de todo o coração
ou então servir a nós mesmos, a nossa própria carne. Muito bem colocado pela nossa irmã. Assim, irmãos, nós terminamos essa participação dos nossos irmãos com os vídeos que foram enviados, que nós pudemos adiantar aqui, neste horário, a Escola Bíblica Dominical. E nós queremos agradecer aos nossos irmãos que enviam seus vídeos, que têm colaborado conosco nesta programação, a Escola Bíblica Dominical. E como nós lamentamos não poder apresentar todos os vídeos porque não temos tempo, nós temos um lugar onde você pode ver ali, chegar até ali e ver a sua apresentação, o seu vídeo, o seu nome, da sua contribuição com o vídeo. E esse lugar você encontra lá no nosso site de contato@radiomanaim.com.br. Ou então você pode aproximar agora a câmera do seu celular ao QR Code que está na tela e ele te dirigirá exatamente para esse local onde você vai ver ali a sua apresentação, o seu nome, a sua cidade e ver que a sua contribuição foi aceita, foi recebida e que, portanto, isso para nós é sempre uma alegria receber essas contribuições de vídeos dos nossos irmãos. Ainda não quero esquecer de te lembrar que daqui a pouco nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical às 10 da manhã. E você é nosso convidado para permanecer no nosso canal de YouTube e, portanto, participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, então, com a paz do Senhor Jesus.